Vasco e Flamengo em São Januário, clássico carioca, tinha tudo pra gente só falar de um jogão, né, Fernanda? Tinha, mas infelizmente tomou conta das manchetes por outro motivo, a violência dentro e fora do estádio. Cenas mais uma vez lamentáveis, protagonizadas por alguns torcedores do Vasco. Balões, bandeiras, bandeirões e um novo canto levaram aqueles que foram só para se divertir. Coutinho é melhor que Neymar, escutou o ilustre visitante, o ex-vascaíno Felipe Coutinho, hoje meia do Liverpool, da Inglaterra. Estou muito feliz de estar aqui, fazia tempo que eu não vim aqui ver como tá aqui, rever essa torcida maravilhosa, rever muitos amigos, então hoje é um dia muito feliz para mim. Os torcedores do Vasco viram o adversário Flamengo entrar sem o zagueiro e capitão Hever, que teve problemas estomacais no aquecimento. Rafael Vaz foi escalado. Rodolfo, o outro zagueiro, se machucou logo no começo do jogo e foi substituído por Léo Duarte. Num primeiro tempo em que só o Flamengo ameaçou, com o Diego dominou, fez o giro, bateu com perigo, teve desvio. E Guerreiro. Olha o Guerreiro, chute e a defesa do Martin Silva. A ameaça do Vasco não era no campo, mas era mais perigosa. A violência na arquibancada. Aos 20 minutos, troca de socos entre alguns torcedores vascaínos. Na segunda etapa, na disputa com Andrei, o Galo cantou na cabeça de Guerreiro. Atordoado, ele teve que sair do jogo. Everton Ribeiro mostrou para Diego do que seria capaz. O Everton Ribeiro de frente, fez a abertura. Olha o Diego, pegou mal na bola. Ainda o rebote do Everton Ribeiro, é escanteio. Depois o Vasco comemorou à toa. Antes mesmo de Iaco Pikachu mandar pro gol, o juiz já havia parado o jogo no carrinho de Luiz Fabiano em Léo Duarte. Já a comemoração do Flamengo não foi em vão. Everton Ribeiro mandou para a área, toque de cabeça no cantinho. Everton fazendo a festa dos rubro-negros. Flamengo 1, Vasco 0 aqui em São Januário. Vantagem em campo, apesar da desvantagem fora dele. Dos 19.622 torcedores no estádio, pouco mais de 1.000 torciam para o Flamengo. Vibraram muito com o talento dos Evertons. Everton Ribeiro, linda pinta, saiu no drible de corpo, saiu da marcação, olha o Everton! Nenê e Luiz Fabiano quiseram formar outra dupla de sucesso, mas Thiago não deixou. Luiz Fabiano dominou, fez o giro, foi lá no cantinho, Thiago para colocar para escanteio. O Flamengo voltou a atacar. Leandro Damião, ao invés de chutar, preferiu o toque de calcanhar para Everton Ribeiro, que teve o chute travado. Espetacular o toque de calcanhar do Leandro Damião, Everton Ribeiro foi travado. O zagueiro Léo Duarte, que já tinha entrado no lugar de Rodolfo, também se machucou. O técnico Zé Ricardo teve que improvisar o volante Rômulo na zaga. Nos últimos segundos, na frente de Paulão, Everton fez um ensaio de drible. Nenê não gostou e foi tirar satisfação. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e o treinador foi o primeiro rubro-negro a deixar o campo. E essa saga dos zagueiros, como é que foi? Eu nunca tinha participado de uma partida que a gente teve que fazer as 3 substituições por contusão, ainda mais na mesma posição, né? Mas eu acho que valeu a superação. Zé Ricardo entrou no vestiário e parte da torcida começou a jogar rojões com pólvora no campo para tentar acertar e impedir que os jogadores do Flamengo saíssem do gramado. Sinalizadores também eram disparados da arquibancada. Assustados, com medo, os atletas foram para o meio do campo, junto com os árbitros. Triste, realmente decepcionante, porque a gente confunde, né, adversário com inimigo, e não é bem assim, né? Nós temos que se respeitar para o bem do futebol.
E eu acho que nós jogadores temos que estar mais atentos naquilo que a gente fala, né? Porque acaba gerando ódio nos torcedores e quem sofre com isso são pessoas inocentes que acabam morrendo. Eu acho que nós temos que ser mais responsáveis, tomar cuidado realmente, porque é mais sério do que a gente imagina. Nesse momento, por exemplo, a gente corre um grande risco. Para impedir que os torcedores invadissem o campo e agredissem os jogadores, o efetivo de 220 policiais militares teve que usar spray de pimenta e tiros de balas de borracha e gás lacrimogênio. Fico com dó dos filhos, dos pais que estão aí para assistir o espetáculo, para assistir o jogo. Eu fui torcedor. E gás de pimenta, não? Gás de pimenta, acho que a gente lamenta muito por isso. Espero que não tenha mais jogos aqui. Os caras jogando bomba, eu acho que no meio ali, acho que tem criança, né, cara? É triste demais. Quando a violência parecia controlada, os rubro-negros, escoltados pela polícia, partiram em direção ao vestiário. Jogadores do Flamengo não estão conseguindo sair de campo, porque os torcedores do Vasco estão jogando muitas coisas da arquibancada. Agora sim, eles vão correndo para tentar se livrar da ameaça que está fazendo o torcedor vascaíno. Um rojão foi jogado e estourou perto da entrada do túnel. Barra de ferro, mastros de bandeiras, cadeiras, lixeira, galões também foram arremessados no campo. O major Faulhaber comandou o policiamento em São Januário. Como os torcedores entraram com os rojões? Sim, isso aí é complicado de constatar na revista. Às vezes a pessoa bota dentro da sunga, bota dentro do tênis, então a gente não tem como ficar tirando um sapato, por exemplo, de uma pessoa no meio da revista, que senão a gente vai travar a entrada do estádio, né? Depois da confusão, o único a falar no Vasco foi o presidente Eurico Miranda. Daqui não se tira jogo nenhum, nem clássico, nem não clássico. Para tirar um jogo daqui, só com uma decisão da Justiça Desportiva. Na súmula do jogo, o árbitro Anderson Daronco relatou que bombas foram atiradas e houve ameaça de invasão ao gramado. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Felipe Bevilacqua, em entrevista por telefone ao canal por assinatura Sport TV, falou sobre as possíveis punições ao clube. Olha, o artigo prevê, no artigo 213, existe a perda de mando, salvo engano, até 10 perdas de mando. Também temos a multa, que vai até R$100 mil, e dependendo também do que ocorreu, se tiver alguma falha, algum problema na infraestrutura do estádio, aí também acumula uma interdição que pode durar até que essa falha seja resolvida, até que ela seja plenamente, eficazmente resolvida. Uma noite onde o ódio venceu a paixão no futebol. Onde ficamos com uma pergunta sem resposta. Até quando? Até quando e onde vamos parar? Que é isso? Olha, a CBF já disponibilizou a súmula do jogo feita pelo árbitro Anderson Daronco. Tá aqui no telão, vou ler na íntegra para vocês. Informo que aos 37 do primeiro tempo, quando o jogo estava paralisado, a torcida do Flamengo arremessou uma lata em direção ao campo de jogo. Ninguém foi atingido. Relato que após o término da partida, a torcida do Vasco jogou uma bomba dentro do campo de jogo. Com a intervenção da Polícia Militar, iniciou um conflito dos torcedores do Vasco com a Polícia Militar, em que esses torcedores lançaram bombas contra a Polícia Militar na arquibancada e também para dentro do campo. Após isso, foram arremessados pela torcida do Vasco copos, latas, bombas para dentro do campo de jogo em direção aos policiais e na direção da imprensa que fazia a transmissão da partida. Com esse conflito nas arquibancadas e a ameaça de invasão de campo, a equipe de arbitragem e também a equipe do Flamengo não puderam sair de campo. Tivemos que permanecer no centro do gramado junto à imprensa, policiais, equipe e membros de comissão técnica do Flamengo. Em diversas oportunidades foram jogadas bombas pela torcida do Vasco para dentro do campo. Na primeira oportunidade em que houve segurança para deixarmos o gramado, fomos escoltados pela Polícia Militar e na nossa saída arremessaram em nossa direção latas, copos, chinelos e tênis. Depois de estarmos nos vestiários, não presenciamos mais outros fatos que ocorreram após nossa saída de campo de jogo. Bom, lamentável, né? E já na madrugada, depois de tudo isso, veio a pior notícia, a morte de um torcedor do Vasco. O repórter Henrique Arcoverde acompanhou.
E a confusão que tomou conta do clássico continuou depois do jogo fora do estádio. A Polícia Militar entrou em confronto com torcedores vascaínos próximo ao portão 9 de São Januário. Algumas pessoas ficaram feridas e um torcedor morreu. Davi Rocha Lopes tinha 27 anos, era torcedor do Vasco e chegou aqui ao Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, já sem vida em decorrência de um tiro no peito. Outros 3 torcedores vascaínos deram entrada aqui, 2 baleados na perna e um com estilhaços de vidro no rosto. A Polícia Militar não deu informações sobre as circunstâncias em que esses torcedores teriam sido baleados. Já alguns vascaínos que estavam aqui no hospital aguardando informações sobre amigos e familiares afirmaram que a polícia atirou primeiro na torcida. Essas são as informações, resta agora uma apuração, uma investigação para apurar a morte aí, então, do torcedor vascaíno Davi Rocha Lopes. Eu volto com vocês aí. Bom, para vocês verem, nesse Esporte Espetacular de hoje, vocês já devem ter percebido, a gente teve 3 reportagens em que a violência da torcida foi assunto. A punição lá de Goiás contra o Vila Nova, o confronto lá do jogo do Internacional com arremesso de pedras e agora essas cenas lamentáveis de Vasco e Flamengo com uma morte. E aí, gente? Quando vamos realmente resolver isso? Tem que apurar, claro,